no fio 1, no centro. Então eu coloco aqui W1C. Deu? Está pronta essa tela. Ok? Uma vez feito isso, eu posso ver como é que ela está no espaço. Eu venho esse desenho. Então ela está aqui, essa posição, não está deslocada para cá, não está deslocada para cá, só está no eixo Y. 5 metros e pouco para cá, 5 metros e pouco para cá. Alimentada no centro, que é a bolinha. Jogo. Tranquilo? Nessa situação eu posso vir aqui para o cálculo. E no cálculo eu vou definir aqui no espaço livre. Eu quero ver ela no espaço livre. Vendo ela no espaço livre, eu vou iniciar. Ao eu colocar iniciar, ele vai me dar todas essas características aqui. Essas características de frequência, obviamente, já tinha informado lá em cima, eu posso mudar isso aqui, tá? Para ver como é que ela se comporta com outra frequência. Eu passo a ter uma resistência de 67 ohms, uma reatância de menos 27, ou seja, uma antena capacitiva, um ROI de 1,75, né? Um ganho em relação a uma dipolo de menos 0,3, uma dipolo ideal, um ganho em relação a uma isotrópica de 2,12, que eu aproximei um ganho 2,2 dBi para uma antena, na verdade é 2,16, tá? Eu tenho um cálculozinho, né? Então 2,12 dá um ganho, ele considera aqui 2,15 o ganho ideal de uma isotrópica. Tá? A relação frente-força não tem, né? A elevação, o ângulo de elevação, como está no espaço, não pode ter ângulo de elevação. O terra aqui está livre, né? Estou considerando que estou no espaço livre, não tem altura, tá? E a polarização é horizontal. Posso melhorar essa antena no espaço? Posso. Posso tentar melhorar um pouquinho. Eu posso botar aqui otimização. Então tem todos esses parâmetros. Eu posso priorizar o ganho, posso priorizar a relação frente-costas, o ângulo de elevação, a reatância, a relação estacionária, o adaptador ou a corrente. A adaptação ou a corrente. Tá? O que eu vou querer fazer? Eu quero botar todos os elementos. Como só tem um elemento, ele colocou aqui esse elemento. Se vocês entrarem nos manuais, vocês vão ver que cada opção dessa aqui tem dezenas de opções, tá? Ou pelo menos uma dezena de opção. Tá? Então esse elemento aqui na função Y. Tá? E eu não mexo com os parâmetros daqui que já são de fogo. O que eu vou fazer? Eu vou priorizar o ROI. Olha, eu quero que essa antena tenha o mínimo ROI. E não me interessa nenhuma relação frente-costa, por exemplo. Não me interessa nem afeta que é uma dipolo. Eu mando calcular. E ele vai ficar fazendo o quê? Ele já fez automaticamente uma interação. Eu não mando salvar, porque salvar aqui significa salvar a melhora, não interessa isso. E ele jogou ela para 72,05. Praticamente zerou a redundância. Né? Continuou basicamente os mesmos ganhos, os outros parâmetros não mudou. O ROI 1,44. O Jaime já tinha falado isso, o ROI de uma antena na frequência de ressonância é 72. Então, se nós olharmos aqui na geometria, nós vamos ver que ela alterou o tamanho da nossa antena. De 5,035 passou para 5,135. Então, se eu chegar aqui e for fazer o diagrama da minha antena, eu posso vir aqui e jogar em detalhados. Aí eu vou ver a impedância dela, né? Ou seja, ela quando chega em 14,15, analisa aqui que 400 kHz de largura de banda, né? Então vai desde 13,950 a 14,350. Então vamos ver essa oscilação aqui no Z. Vamos ver uma onda estacionária máxima de 1,6 nas pontas e sempre acima de 1,4. Vamos ver uma relação frente-costas, né? Não tem muito sentido. Na verdade é um ganho 2, né? E os campos distantes, o campo de radiação no sentido da antena, de forma axial a antena. Isso aqui do ponto de vista superior, olhando como se a gente estivesse olhando ela de cima, isso aqui como se estivesse olhando ela de lado. Notem que na visão anterior, quando eu tinha aquela posição lá, 5,035, é fácil voltar aqui e modificar o meu parâmetro, 5,035 aqui, 5,035 aqui. Se eu fosse fazer o cálculo novamente e botar aqueles diagramas, novamente detalhado, nós veríamos uma situação bem diferente do ROI. Ele está aqui 2,5, ele vai ficar bom lá. Porque a frequência de ressonância, na realidade, se vocês observarem aqui, ela vai ser aonde? Quando é que ele vai descendo o J? Vai lá para 14,300 perto de 14,400, ele vai descendo aqui, está lá embaixo a frequência de ressonância.
Eu posso inclusive calcular isso aqui, eu posso chegar aqui e simplesmente chegar aqui e dizer, ó, ressonância. Escrever a frequência de ressonância. Ela vai ressonar em 14.325. Ressonância é onde zera o JX, onde ela não é nem indutiva nem capacitiva. Esses dois parâmetros se anulam. Ficou clara a questão da dipolo? Porque ficando claro, a gente pode passar adiante e fazer uma brincadeira de cara. Pode ser? Então tá ok. Então, nós tínhamos aqui, só relembrando, nós tínhamos aqui geometria, nominais, informar os dados do elemento, informar a alimentação, o desenho, que é a visualização do projeto, os cálculos, né? Faltou ainda botar o material e fazer análise de terra, por isso que é bom a colinha, né? A colinha sempre é bom. Resistência, ganho, elevação, que a gente viu, nós vamos fazer essa última questão aqui, que é colocar a terra, né? Ainda na dipolo. Vou vir aqui e fazer o seguinte, ó, vamos considerar que essa dipolo está, por exemplo, a 12 metros. Tá? E mandar analisar, fazer a otimização direitinho nessa frequência. Já está os parâmetros de otimização, calculei. E aí nós vamos ver um absurdo. O nosso ganho foi para 18 dB. Ah, verdade. Por que foi para 18 dB? 8. Ah, eu digo 8. Por que foi para 8 dB? A terra dentro. Por causa da terra. A terra reflete. Antes eu estava no espaço. Agora eu não estou mais no espaço. Agora eu estou. A terra está refletindo e está jogando. Ia para a terra, quer desperdiçar para baixo, na realidade, no espaço, joga para a terra e a terra joga para frente. Então isso me dá um ganho de aproximadamente uns 5 dB. Tá? Então eu posso vir aqui, fazer novamente os diagramas, né? Eu tenho aqui a minha impedância, aqui o meu ROI, aqui minha relação com impostos, agora não fica retinho por causa da influência da Terra, e aqui o diagrama de radiação para as diferentes frequências, onde ela ressona, obviamente, aqui em 14 centímetros do projeto. Então, botou para a Terra, a dipolo, lembra da palestra do americano? A dipolo com ganho de 8 dB, está aqui a explicação. Essa é a explicação, dá 5 dB na noite para a Terra. Se quando nós fazemos uma dipolo, se ela não for de fio, for de alumínio, para colocarmos um analisador, influencia também na altura, na hora de fazer esse cálculo? O analisador. Não, um analisador de antena, por exemplo, colocamos o analisador no piso. Ah, sim, influencia totalmente. Se eu baixar ela tem uma perda tremenda. Ó. Então, isso é interessante. Então, essa pergunta, né? Sim. Se eu baixasse ela, eu poderia chegar aqui, ó, e dizer o seguinte, ó, eu quero agora esse próximo aqui a 3 metros. Eu vou botar ela a 3 metros e vou analisar ela a 3. Essa antena projetada para 12, olha o que vai acontecer com ela. Em primeiro lugar, vai 1 dB de ganho ali, tá? Porque a Terra atenuou. Em segundo lugar, olha onde é que foi o ROI, 2,56. Vamos ver como é que ela ficou. Tá? Deixa eu calcular toda aqui. Tá? A impedância, o ROI dela ficou assim. Ó. Então eu ajustei ela a 3 metros, subi para 12, totalmente diferente. Totalmente diferente. Então aqui a gente vai refinando os nossos sentimentos em relação à antena. Pois não? Marcelo? Moral da história. A gente está projetando um dipolo e vai construir, como foi o exemplo do amigo aqui. E você não tem como medir a 12 metros. Então, com o programa, você tem como fazer o ajuste auxiliado pelo analisador e ajustar a antena para aquele 2,56 de ROI, que quando ela tiver a 12 metros, muito provavelmente vai descer a ROI para 1,40 e tantos. Ora, mas eu nunca fiz. Tá? Aí, as questões práticas, né, de como fazer esse ajuste, eu já vou passar a palavra. Como fazer esse ajuste, aí nós temos as pessoas que estão acostumadas a montar muita antena. Por exemplo, o Jair consegue pegar e ajustar o dipolo aberto com uma tecnologia, uma metodologia toda própria. Tá? Eu tentei imitar, não consegui, quebrei a cara. Botei lá o gama, fui lá em cima do gama e ajustei lá no gama. Porque o gama, né, quando a gente faz o desamamete, aí fica fácil. Se tu tiver como chegar lá em cima, uma IGAD, por exemplo, e ajustar, aí tu resolveu o problema. O Jair tem todo um fio. Isso aqui é um sentimento, pessoal. Vai desenvolvendo um sentimento, como é que eu faço e tal. O teu raciocínio está perfeito, só que eu nunca fiz. Tá? Se eu fizer isso aqui, se tu começa a verificar que o raio da crescente chegou aqui nesse ponto e tal, colocou aqui embaixo, se o teu solo for o que tu alimentou, porque não é que essa terra, note que quando eu fiz isso, eu coloquei aqui que informação.
Eu coloquei informação que o meu TR era real sem perdas. Eu posso colocar aqui que ele é um fio, né, de cobre. Já modifica mais uma coisinha. Eu teria que utilizar de novo. Eu tenho que definir as características da terra, do dialético, condutividade, etc. E tal. Não é tão trivial, porque nós não temos esse domínio. É difícil alguém ter um negômetro, conseguir avaliar todas as características do solo. Se acabou de chover, se não acabou de chover, a condutividade dele é diferente. Então, tem que medir naquele momento para fazer a questão. Tá? Então, o ideal é a gente ter alguma maneira de ajustar. Depois ela está lá em cima. Desculpa. Não, eu digo que justamente a gente usava uma linha de proteção no cabo coaxial, em meio comprimento de onda elétrico, eu trago aqui para baixo o que eu tenho lá em termos de impedância. Então, eu poderia usar um analisador, desde que eu tivesse uma linha de meia onda elétrica, né, para poder medir a impedância aqui embaixo que eu tenho lá em cima. Gerson. O que o Gerson está falando é o seguinte: como é que eu coloco o analisador lá no centro da antena que eu estou alimentando? Simples. Trago um cabo eletricamente com um múltiplo de meia onda, ou seja, eu tenho que multiplicar pelo fator de velocidade do cabo, calcular direitinho a onda, né? Calcular a sua metragem, meia onda e multiplicar, geralmente o coaxial é 0,66 ou 0,82. Aí com esse cabo coaxial cortado dessa maneira, eu ajusto a antena. Preciso sempre ter o cabo assim? Não. Né? Quando eu posso ter uma vez ajustado a antena, vai estar 1 para 1, não precisa mais. Mas naquele momento para ajustar a antena, eu tenho que ajustar com múltiplos de meia onda. O problema da pergunta do Marcelo é que ele, mesmo ela lá em cima dos metros, como é que ele vai ajustar? Tudo bem, chegou aqui e fez o negócio, agora como é que tu mexe nela lá em cima? Né? Por isso que ele queria ajustar aqui embaixo, nessa outra condição, já considerando as diferenças que depois fluxo. É uma outra, desculpa, uma coisa prática que podia fazer também é assim, a ressonância, com ela lá em cima, tá? E aí, através do cálculo, aquele 0,95, por exemplo, poderia dar diferente, tá? Aí, com essa diferença, ele calcular para a nova frequência de ressonância. Ele já corta aqui embaixo e lá... Levou, viu o negócio, já analisou aqui embaixo, desce, ajusta e sobe de novo. Mas, infelizmente, nós somos obrigados a fazer isso. Exatamente. É perfeito. Tá? Na minha experiência com a Helena Nagal, com frequências altas, direcionais e abre frequências altas. O software ele te diz assim, ó, faz dessa maneira aqui. Aí você pega e você bota na prática exatamente como o software manda. Pode erguer lá em cima e medir que dá certo. Ele te encurta o caminho. Sim. Você esticar o dipolo aqui embaixo, vai medir, vai dar errado. Mas se você botar no cálculo que ele está lá em cima, pode botar lá em cima que dá certo. As variáveis são as do terra, claro. Mas em frequências altas que não influencia muito, você pode fazer o que o cálculo, o que o programa diz, bota lá em cima e vai dar certo. É incrível. A minha experiência é do vaga, tá? Ou seja, quando tu está trabalhando a mais de meia onda de altura, né, 10 metros, trabalhando a 12 metros, tranquilamente a influência de terra é melhorada e os cálculos se aproximam muito do que a gente vai ter. Continuando aqui então a questão, eu gostaria de calcular uma IAR. Nós vamos calcular usando essa fórmula, fazer uma otimização e depois nós vamos usar a fórmula do IAR. E vocês vão ver que as variáveis que nós vamos escolher aqui são enormes, a variedade é muito grande de onde a gente pode chegar. Ok? Então aqui eu tenho, só para a gente lembrar, 10,6 metros, já resolvi, tá? O refletor, 10,5